Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Comigo está muito bem, graças a Deus. Hoje eu tive um dia muito abençoado da parte de Deus, sentindo a visitação do Rei dos Reis. Hoje foi um dia muito especial e agradável. Estava ministrando a palavra de Deus para alguém e por alguns minutos eu senti forte a presença de Jesus Cristo. E eu senti que a graça do Senhor estava sobre a minha vida. Então, eu estava fazendo um devocional para umas meninas ali do grupo de mulheres, a qual faço parte, e senti no meu coração de trazer esse devocional para vocês aqui do YouTube, da parte do YouTube, que a ministração está lá em Salmos 91, vamos ministrar, vamos abrir a palavra de Deus, que está lá em Salmos 91. Vamos aprender um pouquinho de Deus, extrair com algumas explicações dos Salmos 91, a qual Deus me trouxe em mente, a qual eu ministrei as minhas irmãs em Cristo ali. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem de seta que voa de dia, nem de esperte que anda na escuridão, nem de mortandade que assola o meio-dia. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, ao Altíssimo a minha habitação. Mal algum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os caminhos. Ele te sustentará nas mãos para que não tropece com pés em pedras. Pisará o leão e a aspe, caçará os pés de os filhos de leão e de serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, e eu livrarei e poluei um alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e glorificarei e dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Amém, amadas? Esse Salmos é muito rico, mas eu gostaria de explicar somente esses salmos na passagem no versículo 1, no versos 1 e no versos 11, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aqui fala de alguém que está habitando, que habita no esconderijo do Altíssimo, que habita na presença do Deus Todo-Poderoso. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é somente nós ficarmos na igreja sempre, mas é estar permanecendo em Deus, em comunhão com a sua presença, em comunhão com a sua palavra, em comunhão com o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, porque Jesus, ele diz na sua palavra: permanecei-vos em mim, eu permanecerei em vós outros. É necessário que nós venhamos permanecer em Cristo. E como que eu vou permanecer em Cristo? Eu permaneço em Cristo quando a palavra do Senhor habita no meu coração e eu as pratico. Porque a palavra do Senhor diz: permanecei-vos em mim e eu permanecerei em vós outros. Permanecei-vos na minha palavra. Jesus diz: pediremos tudo o que quiser e o Senhor concederá para que seja
grande a nossa alegria. É necessário que nós venhamos permanecer na presença do Senhor. É necessário que nós venhamos permanecer em Deus, em Cristo Jesus. Que isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí sim eu poderei dizer: direi, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Porque se eu permaneço em Cristo e as suas palavras em mim, eu posso dizer como está escrito aqui: direi, o Senhor é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque se andamos no Senhor, fazemos do Senhor o nosso refúgio, como está escrito lá em Salmos também, 51, se não me engano, se não falha a memória, ou 50, se não for o 50 é o 51 que está escrito: clama-me no dia da angústia e tu me glorificarás. É alguém que tem a certeza que Deus está com ele em todo o tempo. É alguém que tem a certeza que mesmo no dia da adversidade, ele pode clamar ao Senhor e fazer desse salmo o seu escudo em Deus. Não somente como os católicos, abrir a Bíblia no Salmos 91 e deixar empoeirar, mas sim vivê-la, contê-la no seu coração e usar as armaduras de Efésio, porque Deus na sua palavra está escrito lá, que nós devemos revestir-nos das armaduras de Deus, para que resistimos os dias maus, e havendo vencido tudo, assim nós permanecemos inabaláveis. Quando nós fazemos dessa obra do Senhor a nossa habitação, sabemos quem nós somos em Deus, nós estamos permanecendo em Deus e Deus em nós. Quando vem na adversidade, nós vamos fazer como diz o salmista lá: clama no dia da angústia e tu me glorificarás, porque nós vamos pedir diretamente da fonte do Senhor. É pecado ficar pedindo oração? Não é pecado. Uma vez ou outra, quando nós precisamos de oração, de um socorro, de um amigo, de uma pessoa que nós sabemos que são mulheres e homens de Deus, que levam uma vida de oração, pode vir um tempo ou outro que você pode ser direcionado por Deus a pedir ajuda a alguém. Mas você, no seu dia a dia, pode fazer do Altíssimo a sua morada e a tua habitação e fazer dele o seu refúgio, como está escrito na palavra de Deus. Não é no desespero você ficar pedindo ajuda, ser crente 6 horas. Sabe quem é o crente 6 horas? É aquele que fica todos os dias 6 horas por mim, vai em um, vai em outro, ora por mim, e se esquecendo que nós somos chamados a ter comunhão com o Senhor. Porque o Senhor diz na sua palavra que chegamos com confiança no trono da graça, a fim de alcançar favor em tempo oportuno. Então, sabendo disso, quando nós passamos por aflições, nós podemos orar e buscar a Deus, clamando no dia da angústia, e o Senhor nos glorificará, será glorificado na nossa vida, porque Ele do alto céu nos prestará socorro, e nós poderemos dizer como diz o salmista: o Senhor está comigo entre aquele que me ajuda. Porque uma pessoa que tem comunhão com o Senhor, com certeza, essa pessoa, Deus envia anjos para ajudá-la, como está escrito aqui no Salmos 91, versos 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Porque a pessoa que tem relacionamento com Deus, nada lhe falta. E você vai poder dizer isto: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz andar em verdes pastos, guie-me mansamente nas águas tranquilas do descanso, refrigera a minha alma, o seu bordão e o seu cajado me consola. Aleluias, glória a Deus. Então, minhas irmãs, esta é a mensagem que eu tenho hoje, que eu passei por devocionar. Vamos fortalecer as nossas raízes e nutrir as nossas raízes
no caminho do Senhor, na presença do Deus Altíssimo, a qual nós temos livre acesso pelo esse novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, nos dando esse grande acesso até o Pai, por esse novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Nós tenhamos tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Permanecei-vos em mim, e eu permanecerei em vós outros. Permaneceis na palavra do Senhor, e você vai viver o descanso de Deus para a sua vida. Amém? Foi por isso que Deus falou para Josué: Josué, medite na palavra de dia e de noite, porque essa palavra lhe fará prosperar os seus caminhos. Sabe? É tão bom quando a gente senta numa mesa, quando nós vamos conversar com alguém e a gente vê as pessoas se abrindo seus corações para falar com a gente, enquanto a gente vai ouvindo aquelas palavras das pessoas, e nós que estamos firmados e alicerçados na palavra, quando as pessoas vai abrindo a boca, vai conversando, Deus vai nos orientando segundo o que está escrito na palavra, e não segundo aquilo que a pessoa está falando conosco. Porque muitas vezes nós vamos sentar numa mesa, porque é necessário, muitas vezes nós estamos diante de uma sociedade toda que nem todos são cristãos. Nem todos seguem a palavra em si. Muitos hoje são cristãos não praticantes. Antigamente nós se ouvia na sociedade dizendo, você perguntava, o que é que você é? A pessoa dizia, eu sou um católico não praticante. Isso era moda na época. Hoje, se a gente for perguntar, as pessoas, muitas delas falam, eu curto os evangélicos, mas eu ainda não sou evangélico. Outros têm a mais ousadia de dizer, eu sou cristã não praticante. Cristão não praticante é aquele que vai na igreja, que ouve a palavra, que até gosta da palavra, mas não deixa a palavra descer e Deus fazer na vida dele ou na vida dela aquilo que Deus queira fazer. Cada um de nós estamos num processo, mas se a pessoa, você quer ver se a pessoa é praticante mesmo, essa pessoa tem uma vida de devocional diário, essa pessoa tem uma vida de oração diária, essa pessoa tem uma vida pautada na palavra de Deus, que pratica jejum, oração. Esta é um crente praticante. Mas quando nós não lemos a palavra, não meditamos, não deixamos Deus meditar ao nosso coração com a palavra, não levamos a nossa vida de oração a sério todos os dias, né? Nós não estamos vivendo o evangelho, nós não estamos sendo cristãos de fato. Então, hoje, sentando numa mesa, eu dou glórias ao nosso Deus, de ver muitas vezes, quando eu estou sentado numa mesa com pessoas que não são praticantes da palavra de Deus, que abrem o seu coração para conversar comigo, durante essa ministração de uma conversa, eu não sou levada pelos pensamentos de pessoas. A minha mente é uma mente de Cristo. O que governa os meus pensamentos é a palavra de Deus. Então, muitas vezes, quando eu estou conversando com uma pessoa e tenho o privilégio de ouvi-la, eu ouço com os meus ouvidos, mas eu deixo na minha mente o que vai ser mais forte, mais em evidência, é o que está escrito na palavra. Então, hoje, sentado numa mesa, conversando com alguém, enquanto essa pessoa desabafava e abria o coração sobre a vida cristã, as suas frustrações todas, eu fui levada, quando ela estava falando, eu fui levada ao Salmo 1. Depois Deus me levou lá na palavra de Deus que diz, se nós temos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Essa pessoa foi falando e as ministrações da própria palavra foram entrando na minha mente.
me mostrando que não era o pensamento daquela pessoa que estava certo. O correto é o que a palavra de Deus diz. Então eu pude abrir minha boca, expressar com liberdade do Espírito Santo aquilo que eu penso e acho de fato, o que realmente é a verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. É ela que tem que estar registrada no nosso coração e no nosso entendimento. Por isso a palavra do Senhor vai dizer: não vos conformeis com esse século, mas sede transformado na renovação da sua mente, para que nós venhamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para a vida das pessoas também. Eu não estou aqui para me glorificar, para me gloriar de ser alguma coisa, mas eu dou glórias a Deus por ter esse entendimento na palavra, pautado na palavra do Senhor, e não ser levado para os rudimentos que há neste mundo, com todo modo de pensar do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham. O que eu penso, o que eu acho, tem que ser pautado no que está escrito aqui, ó. O que a Bíblia fala ao meu respeito, o que a Bíblia fala ao respeito do meu próximo, o que a Bíblia fala a respeito de uns aos outros, o que a Bíblia fala o que é bom para nós. Isso que tem que gerar e gerenciar os meus pensamentos. Por isso Deus fala na sua palavra: permanecei-vos em mim e eu permanecerei em vós outros. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão permanecer na minha palavra. Então, é a palavra que nós devemos permanecer. Nós devemos permanecer no que está escrito. Não ficar olhando para a esquerda e nem para a direita, mas manter os olhos fitos no Senhor. E não olhar para os defeitos das pessoas, não olhar para as fraquezas das pessoas, mas permanecer na fé em Cristo Jesus. Aí a palavra do Senhor vai dizer: 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por que essa pessoa não vai ser atingida? Porque o alvo dela é Cristo. O alvo dela está em Deus. Os olhos delas estão fitados no Senhor e não nas pessoas. Quantas pessoas hoje em dia se perdem pelo caminho porque está olhando para as fraquezas do irmão, está olhando o pecado do outro, de vez de olhar para o seu próprio pecado, para os seus próprios defeitos. Eu não sou perfeita, eu tenho as minhas falhas, eu tenho minhas coisas a ser mudada a cada dia. Por isso a palavra do Senhor vai dizendo que o justo vai brilhando, a luz do justo vai brilhando, até chegar a ser dia perfeito, meus amados. Por quê? Porque um dia, quando o Senhor vem ter comunhão conosco, a santidade do Senhor, essa clareza da presença de Deus, vai nos constrangendo a cada dia a ser pessoas melhores em Deus. Pessoas melhores que enxergam as suas falhas e que se colocam na direção do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que nossa miséria, a saber que nós não somos nada, miseráveis somos sem Deus, mas com Cristo desbaratemos exércitos, com o Senhor saltaremos muralhas. O Senhor fez vasos de barro para que a excelência e a glória fosse dele e não nossa. Então isso quer dizer que eu em Deus e Deus em mim, nós somos fortes. A luz de Cristo vai brilhar. A presença do Senhor vai reluzir em minha vida. E a cada dia eu vou brilhando, até a luz do Senhor chegar na minha vida, ser um dia perfeito. Porque o Senhor diz na sua palavra: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Terminá-la quando? Até a vinda de Jesus. Por isso eu venho aqui diante no Senhor dizer para vocês: não olhe para o seu próximo apontando defeitos. Não olhe para a fraqueza do seu irmão. Olhe para os seus próprios defeitos. A palavra do Senhor é verdade. O Senhor é um Deus que nos renova a cada dia. Você quer receber renovo do Senhor? Olha para Cristo e para de apontar os defeitos das pessoas. Para de apontar o erro do seu próximo. Olha para Cristo que você vai receber renovação espiritual. Olha para o dono de tudo que é Deus. Que Deus vai te dar e te abençoar de uma maneira extraordinária. Porque nós somos falhos, imperfeitos. O nosso Senhor Jesus mesmo diz
que ele não veio para os sãos. Ele não veio para os sãos. Porque os sãos não necessitavam de cura. O Senhor veio para os que estavam enfermos. O Senhor veio para os que estavam perdidos. O Senhor veio para os que estavam machucados, para os enfermos. O Jesus, ele diz na sua palavra, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes, para os que são enfermos. Então, é para aquele que sabe que é falho, pecador, errante e que precisa ser consertado por ele mesmo. Sabe, meus irmãos, esse é o grande defeito. As pessoas hoje em dia apontam o pecado do outro e quer viver sua própria vida, o seu próprio, sua própria, vamos dizer, comodismo. É muito cômodo fazer o que eu quero, é muito cômodo fazer o que eu acho, é muito cômodo viver para minha própria vontade e falar, eu não vou fazer isso, eu não vou servir a Deus dessa forma, nesse quadrado, nesse propósito, dessa forma que todo mundo serve, que todo mundo fala que é o certo, porque eu olho para frente e vejo pessoas erradas, pessoas que deveriam estar fazendo certo, estão fazendo o errado. Eu olho para o lado, tem pessoas fazendo coisa mais errada ainda, então eu vou viver da minha maneira, do jeito que eu acho que é certo, servir a Deus do jeito que eu acho que é justo. E é muito fácil você pregar somente aquilo que você quer ouvir. Mas a palavra do Senhor está aqui em toda a sua totalidade, para que nós venhamos mudar a nossa conduta e deixar o Senhor Jesus Cristo fazer morada no nosso coração e nos transformar segundo a vontade dele. Não segundo aquilo que a gente acha, que a gente pensa, mas segundo o que está escrito. Amém? Então, nós vamos ter essa graça de habitar no Senhor, que o Senhor vai estar conosco. Nós vamos olhar não para a esquerda nem para a direita, mas o Senhor vai dizer naquele dia para nossas vidas, 1000 cairão ao meu lado. Peraí. Porque o seu... Não, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingida. Porque aí você vai ver. Porque somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa do ímpio. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo a minha habitação. Mal algum me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Porque Deus, porque o Senhor, porque os seus anjos dará ordem aos seus respeitos para te guardar em todos o seu caminho. Só um minutinho, meu bem. Então é isso aí, minhas irmãs. E hoje, quando eu estava sendo levada a comer e conversar com essa pessoa, sabe? Eu fiquei assim, sentindo a presença de Deus. Não me gloriando de ser melhor do que a pessoa, mas quando as pessoas vão expressar o que está nos lábios, a gente não fica em silêncio ouvindo, só em espírito, e sendo guiada, não o que os outros acham, o rudimento do mundo, mas o que está escrito em Deus, nós recebemos um renovo, um respaldo de Deus tão grande, de ver que esse mundo, a forma de pensar desse mundo é diferente da forma de pensar de Deus. O mundo pensa de uma forma, mas a palavra de Deus pensa diferente. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, hoje em dia, as pessoas estão sendo levadas para o oba-oba, porque os outros pensam. O jeito desse mundo está tão perverso. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno, mas nós somos de Cristo. Então nós temos que habitar em Deus. Nós devemos nos revestir do Senhor e do seu poder. Revestivo de Deus. Se encheie da palavra de Deus hoje, para que você possa resistir os dias maus. Que o mundo hoje
jaz do maligno. As coisas andam tão feia, tanta coisa feia, horrorosa hoje no mundo, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Muitas vezes as pessoas são levadas à sua maneira fútil de pensar porque não está regada na palavra, alicerçada, não tem conhecimento da palavra. A palavra do Senhor vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque não medita na palavra, porque esquece a palavra do seu Criador. Vamos levar os nossos pensamentos à palavra do Senhor. Vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder esse dia. Por isso eu quero orar por você esse dia, agradecendo a Deus, colocando a sua vida na presença do Pai, pedindo a Ele que possa derramar graça sobre graça na sua vida, que você possa meditar e ministrar, ser ministrada pelo Senhor. Dê ouvidos hoje à voz de Deus e você vai prosperar em nome de Jesus. Pai querido, eterno Deus e eterno Pai, eu coloco a vida dessa pessoa, Senhor, que está aqui ouvindo essa palavra, Deus. Palavra esta que é a tua, Senhor, não é a minha, mas é a tua palavra que é alimento, Senhor, sólido, escudo para os que crê. Senhor, abençoa esta ouvinte que estará aqui ouvindo essa palavra. Deus, que ela possa habitar no Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser fortalecida, Senhor, diante da tempestade, Senhor, suportar os dias maus, haver permanecido firme, Senhor, revestido com as suas armaduras de Efésio, após vencer tudo, permanecer firme, Senhor, inabalável no Senhor. Dás a ela o escudo da fé, dás a ela a espada do Espírito, o cinturão da verdade, a sandália da paz, o escudo da fé. Deus, dás a ela o capacete da salvação. Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Reveste ela com todas as armaduras de Efésios, Senhor, esta tarde, em nome de Jesus. Conceda o grande livramento, a força, o fortalecimento que ela precisa para viver. Conceda graça, Senhor, refrigério, que ela não se sinta, Senhor, inadequada a chegar na tua presença, ou indiferente, ou que ela não venha se sentir, Senhor, desvalorizada, Senhor. Pai, porque o Senhor não faz exceção de pessoas. Todos aqueles que se achegam a ti, Senhor, o Senhor se achega a nós. Porque o Senhor diz na tua palavra, Senhor, que o Senhor é aquele que se revela a nós. Tua palavra diz, Senhor, em Jeremias 29, 12 ao 14, diz: buscar-me-ás e me acharás, quando me buscares de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. A tua palavra nos garante, Senhor, que no Senhor, ó Deus, vai nos achar, o Senhor vai nos estar conosco, e essa pessoa vai dizer: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, porque vai estar firmado na palavra do Salmo 91, e assim o Senhor dará ordem aos seus anjos ao respeito dessa pessoa, para guardar, para ajudar, para auxiliar naquilo que ela precisa. Dás a ela a vitória, Senhor, a conquista, a fé, a coragem para vencer o dia a dia, Deus, e que ela possa estar alicerçada na tua palavra, que a mente dela não esteja, Senhor, nos rugimentos que há no mundo, Senhor, nas coisas que há neste mundo, Senhor, mas que ela possa ter a mente, Senhor Jesus, abençoada e não cauterizada no pecado, nas coisas deste mundo que agrada ao Satanás, mas que a mente dela esteja em Cristo, Senhor. Em Cristo, solidariedade que nós íamos ter com as pessoas, e que nós possamos levar essa mensagem que é luz e esperança às pessoas que precisam, Senhor, acordar para a vida, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia levar os nossos pensamentos também a obediência a Jesus Cristo como Senhor. Não nos conformemos com esse século, mas sede transformado nas renovações das vossas mentes, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra, essa oração, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a paz de Cristo seja hábito no seu coração.
Tenha você uma semana abençoada, repleta da vitória.